possamos realizar alguma coisa que deixamos de fazer, principalmente, nosso Deus, o sentimento de perdão, ó nosso Deus também, que o Senhor esteja acrescentando a fé nos nossos corações. Vem estar conosco, vem nos dirigir. Nós oramos com gratidão na pessoa do Senhor Jesus. Amém. Ainda em pé, irmãos, vamos cantar o hino 19, que fala do Rei Sublime, o nosso Senhor Jesus Cristo. E esse já é o mês já de dezembro, é o mês em que nós lembramos do Natal, e sem sombra de dúvida, o Senhor Jesus mesmo diz que Ele veio a essa terra, e Ele falando ao governador, Ele disse que veio porque exatamente para ser rei, e Ele é o Rei Sublime, o Rei Sublime do nosso coração, da nossa alma, da nossa vida. Por isso vamos exaltá-lo, vamos louvá-lo de toda a nossa alma nesse momento. Hino número 19. Ó Rei sublime, em majestade e glória, sobre as milícias do celeste além, ouve o louvor, os hinos de vitória, dos que de ti recebem todo o bem. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Dos altos céus, louvor a Deus ressoa, de gratidão ao soberano amor. Os redimidos com fervor entoam o nome excelso de seu benfeitor. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Eterno Deus, teus filhos vês prostrados perante o brilho da suprema luz, pois do pecado foram resgatados e agora rendem glórias a Jesus. Vinde, ó remidos, filhos de Deus, cantai louvores que alcancem os céus. Amém, queridos. Pode se assentar. Cante louvores que alcance os céus. Imaginou a nossa responsabilidade? Não é só cantar, mas que o nosso canto alcance os céus. Ou seja, que se achegue ao coração de Deus. E é isso que tem que acontecer nas nossas vidas. Nós temos que louvá-lo de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. Estamos encaminhando para a data do nascimento do Senhor Jesus. Se Jesus não fosse nos dado, queridos, eu acho que esse mundo seria muito mais triste. Nós não teríamos muitas coisas que o cristianismo trouxe ao planeta Terra. Então, louvado seja o Deus. Louve ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Nós vamos agora fazer a leitura alternada do Salmo número 31. Salmo de número 31. Vamos fazer essa leitura alternadamente. É um salmo de Davi.
Não sei se os irmãos já repararam, os primeiros salmos da Bíblia são salmos de Davi, ou um ou outro que não é de Davi, mas a maioria são salmos de Davi. Nós vimos já o Salmo 28, que é um salmo de Davi, 29, que é um salmo de Davi, o 30, que é um salmo de Davi, e agora o 31. Vamos fazer essa leitura desse salmo responsivamente. Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, ser o meu castelo forte, cidadela fortíssima em me salva. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do passo que as ocultas guiará, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conhece as minhas angústias de minha alma. Não me entregaste nas mãos do inimigo, firmaste os teus pés em lugar espaçoso. Compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado, de tristeza os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemelice. Debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como morto, sou como vaso quebrado. Pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar minha vida. Confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias, livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás. Das tramas dos homens, um esconderijo os ocultarás, da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia para comigo numa cidade sitiada. Eu disse na minha prece, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice e voz, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes e revigores o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Amém. Davi chega a essa conclusão: sede fortes e revigore-se o vosso coração. Revigore o seu coração, querido. Se você anda frio espiritualmente, peça misericórdia a Deus, diga: revigore, Senhor, o meu coração, mude a minha vida, eu quero viver mais na tua presença. Se Davi chegou a essa conclusão, foi porque ele passou por dificuldades,
foi porque ele passou por momentos sem vigor e Deus o revigorou. E é por isso que nós estamos aqui, porque cremos que Deus revigora o nosso coração. Porque Deus é bom, porque Deus cuida das nossas vidas. E porque Deus cuida das nossas vidas, nós temos que louvá-lo. Louve ao Senhor, querido. Não deixe que pensamentos obscuros apareçam agora na sua mente. Louve a Deus de toda a sua alma, de todo o seu ser. Nós fomos criados para louvar. Vamos louvar. Equipe de cânticos, por gentileza, vai nos conduzir nesse momento de adoração a Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz, amém? Amém. Vamos colocar de pé, vamos adorar, vamos louvar a esse Deus tão maravilhoso, tão grandioso, que grandes coisas tem feito por nós. Vamos celebrar com júbilo ao Senhor, nós que somos os moradores dessa terra. Nós devemos louvar e adorar a esse Deus. Só Ele é único e merece. Amém? Amém. Então vamos louvá-lo com alegria no nosso coração. Com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração a geração. Aleluia, glória, aleluia. 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 Amém. Amém. Só o nosso Deus merece essa adoração e com alegria, né? Por que você veio aqui nessa noite? Faça essa pergunta. Você tenha vindo realmente para adorá-lo, para exaltá-lo, porque Ele é a luz do mundo. Nós vivemos num mundo tão difícil, onde muitos lugares é cheio de trevas, né? Nós passamos por tantos lugares obscuros, mas nós devemos ser a luz e nos espelharmos na luz do mundo, que é Jesus. Amém? Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Cante, igreja. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me,
vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu, humilde vieste à terra que criaste, e por amor pobre se fez. E para que você veio? Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o peso dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o peso dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o peso dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o peso dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. A igreja pode ser assim. O cântico que nós cantamos diz que, vamos dizer, é impossível sabermos o preço que foi pago na cruz do Calvário. E de fato, o preço que Jesus pagou é imensurável, porque custou a própria vida do Senhor Jesus Cristo. E nós devemos refletir a respeito disso, ligado aos nossos pecados. Quando nós erramos, irmãos, nós estamos entendendo que o nosso pecado custou tão caro para o Filho de Deus. Nós não podemos fazer desse momento uma rotina nas nossas vidas comum. Nós não devemos fazer desse momento de oração, de contrição, como meramente dizendo, me perdoa aí, Deus. Mas é um momento de contrição, como a própria palavra diz. De nós reconhecermos os nossos erros, as nossas falhas, e pedirmos perdão a Deus. E aí da cruz flui o sangue maravilhoso que nos lava de todos os nossos pecados.
Vamos abrir em 1 João, um texto bem conhecido de nós. 1 João capítulo 1, versículo 9 e versículo 10. E acredito que todos nós já até quase sabemos esse texto de cor. 1 João capítulo 1, versículo 9 e 10. Nós vamos ler todos juntos esses dois versículos da palavra de Deus, nos preparando para esse momento de contrição. Vamos ler juntos, todos nós? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se nós confessarmos, vamos confessar. Se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Vamos inclinar nesse momento a nossa fonte e vamos pedir ao Senhor que nos perdoe de todos os nossos pecados. Após alguns segundos, Pastor Ramos vai fazer uma oração, quebrando esse momento de oração silenciosa. Senhor Deus, assim como necessitamos do ar para que possamos sobreviver através da respiração, precisamos também, ó Pai, do Teu perdão para sobrevivermos, ó Pai, espiritualmente. O pecado ele mata, o pecado ele destrói, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. É por isso, ó Pai, que nós sentimos neste momento, ó Deus, a necessidade de confessarmos ao Senhor os nossos pecados, colocar-nos diante do Senhor, ó Pai, e dizer: eis-me aqui mais uma vez, perdoa, ó Deus, todas as minhas iniquidades. O Senhor que conhece, ó Pai, cada coração, o Senhor que conhece cada vida, cada pessoa, ó Pai, que está aqui nesse santuário. Pedimos, ó Pai, que haja, ó Pai, em cada coração, ó Pai, essa necessidade do perdão. E que verdadeiramente, ó Pai, que todos venham a confessar ao Senhor os pecados. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é bom, que o Senhor é misericordioso e que o Senhor é fiel. E com certeza, ó Pai, se confessarmos ao Senhor os nossos pecados, o Senhor com certeza nos perdoará. Por isso, ó Pai, perdoa-nos, ó Deus, mais uma vez, nós te pedimos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor por isso. O Senhor é aquele que nos perdoa de todos os nossos pecados. Ele tira toda a iniquidade do nosso coração. A palavra do Senhor, irmãos, nos diz em Malaquias 3, versículo 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Todos nós somos responsáveis de trazermos os nossos dízimos para que haja mantimento na casa do Senhor. Só que quando Ele pede, Ele traz uma promessa. Nesse mesmo versículo diz: e provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Quando nós somos fiéis nos nossos dízimos, Deus promete de abrir as janelas dos céus e nos abençoar com bênção sem medida. Vamos proceder, quem trouxe o seu dízimo e a sua oferta, nesse momento para podermos entregar. E vamos cantar
o hino 79, que diz: chegada à cruz do meu Salvador, do nosso Salvador. Vamos cantar esse hino e os irmãos que trouxeram o seu dízimo e a sua oferta poderão colocar no gasofilácio. Chegando à cruz do meu Salvador, prostrado aos pés do meu Redentor, Ele atendeu logo ao meu clamor. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Que maravilha, Jesus me amou. Tudo de graça me perdoou. Dos meus grilhões Ele me livrou. Glória ao Salvador, glória ao Salvador, glória ao Salvador. Eu sei que Cristo já me salvou. Glória ao Salvador. Nós louvamos a Deus pelas nossas crianças, né? O empenho delas para vir aqui no gasofilácio é muito grande. E a oportunidade dos pais também estarem ensinando os seus filhos a fazer essa parte, que é a obrigação de todos nós, de trazermos os nossos dízimos à casa do Senhor. Nós vamos nesse momento orar agradecendo. Eu vou pedir a Daniela que possa agradecer pelos nossos dízimos e ofertas, e logo na sequência elas já vão ministrar o nosso louvor ao nosso Deus. Vamos lá. Querido Deus e eterno Pai, muito obrigada, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, para contemplar as Suas maravilhas, para contemplar, Senhor, a Sua glória para com as nossas vidas, ó Deus. Obrigada, Senhor, por cada um, ó Pai, que de coração aberto pôde depositar aqui, Senhor, na Tua casa. Com graça e louvor, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que tudo que for feito aqui, e for depositado aqui, é para a Sua honra e para a Sua glória, ó Deus. Que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, e os que ainda não contribuem, ó Pai, de coração, que o Senhor possa tocar no fundo do coração, ó Pai, para que eles possam fazer com todo amor para com o Senhor. Também abrindo portas de emprego para quem ainda não pode contribuir para contigo, Pai. Te agradecemos por cada valor que foi depositado aqui, e por cada vida aqui, Senhor, representada. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se coloque de pé, meu irmão. Vamos continuar o louvor ao nosso Deus através desses cânticos. Vamos abrir a nossa boca, louvar com os nossos lábios. Por isso estamos aqui nessa noite, né? Porque grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Amém? Amém. E esse amor tão grande que foi derramado naquela cruz em nosso favor, através do sacrifício do nosso Senhor Jesus, né? Hoje nós estamos aqui com a mesa, com a ceia do Senhor, e logo mais nós vamos poder celebrar esse momento tão importante. Então cante com seu coração para o nosso Deus. Amém? Amém. Grande é o Senhor, grande é o Senhor,
em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu, agradável é a tua vontade, eterna é a tua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu, agradável é a tua vontade, eterna é a tua bondade. Cante, igreja. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim, seus olhos estão sobre mim, seus olhos estão sobre mim. Amém. Os olhos do Senhor estão sobre cada um de nós. Que maravilha nós podermos ter essa certeza que o Senhor está conosco em todo o tempo. Nós devemos agradecer, dar graças ao Senhor, porque Ele morreu e através dessa morte Ele nos deu vida e vida em abundância. E por isso nós vamos cantar esse cântico como forma de gratidão pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus. Ao tomar-me em teus braços, tu me deste salvação. Teu amor tens derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te pelo que fizeste a mim. Só me resta dar-te agora minha canção. Para dar-te graças, graças, Senhor, graças eu te dou, Jesus. Cruz me deste vida, te entregaste todo ali, vida eterna concedeste ao morrer. Por teu sangue tenho acesso ao teu trono celestial, posso entrar confiantemente ante a ti.
graças ao nosso Senhor Jesus. Esse Jesus que é tão grandioso, que é tão maravilhoso, que é tão lindo e que é tão poderoso. Esse nome é poderoso, esse nome cura, esse nome restaura. Às vezes a gente olha para uma pessoa e a gente fala, não tem solução. Tem. Porque Jesus pode todas as coisas. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Então vamos glorificar a esse Jesus tão lindo. No início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus. Buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é! Maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre.
Nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado para com cada um de nós, ó Deus. Sabemos que o Senhor é poderoso e que pode todas as coisas. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a vida eterna em Cristo Jesus através do sacrifício que foi feito naquele dia, naquela cruz. Aquele sangue, ó Deus, inocente derramado em nosso favor. Muito obrigado, ó Deus. Nós te louvamos nesse dia, neste culto, ó Deus, que nós prestamos ao Senhor. Toda honra e glória ao teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amém. A igreja pode sentar. Meus irmãos, existem momentos assim muito especiais na vida da igreja. E um dos momentos é quando nós recebemos pessoas que querem ser membros dessa igreja. E eu quero convidar a Rejane, que vem aqui à frente. Rejane tem vindo na nossa igreja. E da primeira vez que ela veio, ela já falou: pastor, eu quero ser membro desta igreja. Como é que eu faço para me tornar membro desta igreja? E ela é lá de uma cidade boa, que alguns irmãos aqui conhecem, né? Deixa eu ver se eu sei falar o nome da cidade. Crateús, isso? Lá no Ceará, né? Tem pouco tempo que ela está aqui em Brasília. E o desejo dela é se tornar membro desta igreja. Não é isso, filha? Isso. Você crê que Jesus é o seu Senhor? Seu Salvador? Aleluia. Graças a Deus por isso. Irmãos, é do desejo dos irmãos recebê-la como membro aqui desta igreja. Levante uma das mãos, por gentileza. Amém. Deus abençoe. Veja como você está bem querida pela nossa igreja, apesar de tão pouco tempo, e as pessoas ainda não te conheceu totalmente. Qual é o nome dela? Rejane, exatamente. Então que os irmãos dêem a ela todo o carinho, todo o apoio. Ela mora pertinho ali do Tiago. O Tiago é aquele que estava trocando aquela guitarra ali, ó, toda colorida. Tá certo? Cadê o Tiago? O Tiago está lá atrás, né? Está com a filhinha dele. E o Tiago, eu já falei com ele, ele vai te dar carona, que mora lá pertinho hoje, para te deixar lá na sua casa, tá bom? Nós vamos nesse momento orarmos ao nosso Deus. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor Deus, pela Rejane, pelo desejo do coração dela de se tornar membro desta igreja, e nós queremos pedir que o Senhor possa abençoá-la aqui, que o Senhor possa alimentá-la com o seu Santo Espírito, Senhor Deus, que ela possa estar crescendo e continuar crescendo em Cristo Jesus, e que a sua palavra produza todo o efeito, Senhor, transformador, todo o efeito, Senhor Deus, renovador na vida dela, e nos momentos mais difíceis que ela passar aqui em Brasília, que o Senhor possa confortá-la e ajudá-la, que essa igreja possa amá-la, possa conhecê-la, possa estar mais perto dela, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos pela vida dela, em Cristo Jesus. Amém. Seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Pode se assentar. Agora eu quero chamar as nossas crianças que venham até aqui à frente. Não é não? Benjamin. Isso. Vamos lá. Meus irmãos, no dia 22, no domingo, daqui mais ou menos 2 domingos me parece, as nossas crianças vão apresentar a cantata de Natal infantil. As crianças vão ser no dia 22 e o quinteto vai ser no dia 24. Então hoje elas vão ensaiar muito, não é isso, crianças? É isso? Vocês vão ensaiar muito hoje? Vai, Benjamin. Vai cantar muito hoje? Tá bom. Hoje a tia então está esperando vocês, a tia Priscila, para cantar, para vocês ensaiarem, para vocês fazerem uma grande cantata a Deus. Vamos orar? Vamos lá? Repitam comigo, por favor. Papai do céu, obrigado pela nossa cantata. Obrigado porque Jesus nasceu para nós, que nós possamos louvá-lo de todo o nosso coração. Abençoa o nosso ensaio. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vocês podem ir devagarzinho.
Nós vamos passar a palavra ao pastor Reginaldo. Hoje nós estamos recebendo aqui o filho, Neemias, seja bem-vindo. Estamos recebendo também a esposa, a Rayane, e o Nicolas, que deve estar lá no berçário, lá, cuidando lá do bebezinho. Que Deus abençoe. Pastor, fique à vontade. Deus possa continuar manifestando esse amor sobre nós. A nossa saudação a todos, e que essa graça maravilhosa de Deus estendida a nós, ela continue sendo manifesta dia após dia. É por isso que nós louvamos, é por isso que nós estamos aqui, para glorificar e exaltar o nome do nosso Deus. Eu convido os irmãos para que abram as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, narrado pelo evangelista João. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, narrado pelo evangelista João, capítulo 1. Nós estaremos fazendo a leitura dos primeiros versículos desse evangelho. João, capítulo 1, de 1 a 14. Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 14. Diz-nos a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, e este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, e aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Querido Deus, grande é a nossa responsabilidade quando lemos a Tua Palavra, para a aplicação dela em nossas vidas, quando lemos a Tua Palavra também para transmitir os Teus ensinamentos, o Teu recado ao coração do Teu povo. Mas nós fazemos isso, ó Deus, não por nós mesmos. Fazemos porque confiamos no Senhor e sabemos que somos instruídos e direcionados pelo Espírito Santo. Portanto, ó Pai, mais uma vez nós te suplicamos, continua, ó Deus, falando aos nossos corações, e que sejamos fortalecidos, que sejamos edificados para a honra e glória Tua, e no nome de Jesus é que oramos. Amém. Queridos irmãos, nós estamos vivendo uma época em que a mente humana está sendo invadida por uma série de conceitos, vários conceitos, dezenas, centenas e talvez até milhares de conceitos que têm produzido na mente humana uma sequência também de confusão. E o resultado de tudo isso é que muitas pessoas se afastam de Deus. Muitas pessoas agora com a sua mente confusa em decorrência
das muitas filosofias, em decorrência dos muitos conceitos, algumas pessoas também se tornam descrentes e algumas pessoas, portanto, também vivem num completo vazio. Não sabem a que direção seguir, não sabem, portanto, o que fazer com a sua própria vida e da sua própria vida. A época que João Batista escreveu, narra esse evangelho para nós, não foi uma época diferentemente da que nós estamos vivendo hoje. A época em que João Batista escreveu, havia uma forte influência do gnosticismo. Os gnósticos, aquelas pessoas que não acreditavam, uma seita que não acredita na divindade de Deus, e na divindade de Jesus, e não acredita também nos resultados espirituais que essa divindade ou que o próprio Cristo pode produzir no coração humano. E portanto muitas pessoas então se afastam de Deus, se afastaram de Deus, por não entenderem de modo verdadeiro, de modo absoluto, que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário pode fazer alguma diferença nas nossas vidas, na vida humana. Nós estamos iniciando hoje o mês de dezembro. O mês de dezembro, quando ele chega com uma sequência de expectativas para nós. Muitas dessas expectativas, elas têm um significado forte. Quando a gente fala de expectativas, nós falamos então, é o início do final do ano, é o início de a aproximação de um novo ano, de uma vida nova para nós. A expectativa de nós então estarmos dando ou recebendo algum tipo de presente. É a expectativa do Natal, é a celebração. Talvez uma das comemorações, uma das celebrações que culmina com o ponto mais alto do cristianismo, que é a celebração do Natal, que é o nascimento de Jesus, e nós verdadeiramente precisamos. Só que muitas vezes a expectativa que nós alimentamos no nosso coração não é uma expectativa que verdadeiramente representa aquilo que nós precisamos fazer em relação à vinda do Filho, em relação à chegada de Jesus Cristo. Esse texto que nós lemos faz parte, portanto, do Evangelho de João. João, quando escreve o seu Evangelho, ele escreveu basicamente por duas razões, e essas razões, elas eram exatamente para contrariar ou contradizer o ensino dos gnósticos que não criam em Jesus, na pessoa dele, na divindade dele. João então escreve, a primeira razão que ele escreve era para produzir fé no coração humano, produzir fé no coração dos discípulos, no coração de cada um de nós. Quando nós olhamos para esse mesmo Evangelho, capítulo 20, lá nos versículos 30 e 31, nós vamos encontrar lá um breve resumo desse Evangelho. E diz que muitas outras coisas Jesus fez diante dos seus discípulos que não estão registradas aqui. Mas no versículo 31, então, João diz, mas isso que foi escrito aqui, foi escrito para que creiam no seu nome e em que crendo tenha vida nele. A outra razão que João também escreve esse evangelho, além da ideia de combater o ensino gnóstico, era para produzir fé no nosso coração. A chegada de Jesus, portanto, o nascimento de Jesus, precisa de um modo bastante amplo e geral, produzir também nas nossas vidas esses resultados. Qual tem sido a sua expectativa em relação à chegada de dezembro? Qual tem sido a sua expectativa em relação à sua celebração do Natal? Será que nós celebramos o Natal de maneira correta? Será que nós temos celebrado o Natal entendendo o projeto e o propósito de Deus? Esse texto que nós lemos, Evangelho de João, capítulo 1, de 1 a 14, vai falar para nós da encarnação de Deus e os seus benefícios para a humanidade. A encarnação de Deus e os seus benefícios para a nossa vida. E esses benefícios são os benefícios que duram até hoje.
Esses benefícios são os benefícios que nós precisamos nutrir na nossa vida e no nosso coração. Portanto, quando chegamos dezembro, quando nos aproximamos do Natal, nós precisamos também pensar nesse texto. E na verdade, esse texto ou esse tipo de mensagem, ela precisa ser pregada verdadeiramente todos os anos, todos os momentos do mês de dezembro, para que fique gravado na nossa mente e no nosso coração o propósito de Deus em se encarnar e vir ao mundo. Foi por isso que Deus se encarnou. O nascimento de Jesus, a celebração do Natal, precisa então agora nos reportar aquilo que o evangelista João traz a nós de uma maneira bastante clara, de uma maneira bastante profunda. E quando nós então olhamos esse texto, a primeira coisa que nós encontramos, o primeiro resultado que nós encontramos é o de que Jesus é a perfeita revelação de Deus. Quando nós falamos de Natal, quando nós falamos da chegada de dezembro, quando nós falamos então dessa festa que nós estamos nos preparando para ela, quando nós falamos de uma expectativa de presente, nós precisamos lembrar que Jesus é a perfeita revelação de Deus. Os 3 primeiros versículos nos diz o seguinte: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. E depois no versículo 14 diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Em Jesus nós tivemos a oportunidade de conhecer a Deus. Quando nós então falamos de chegada de expectativa de Natal, de chegada de expectativa de algo que possa mudar a nossa vida, nós precisamos entender que então em Jesus nós conhecemos Deus. E esse conhecimento de Deus foi possível através da encarnação. E esse conhecimento de Deus foi pessoal. E então em Jesus nós ouvimos Deus, em Jesus nós vemos Deus, em Jesus nós temos o livre acesso ao Pai. A celebração do Natal então, para nós no contexto cristão, precisa trazer-nos para essa ideia. Porque quando o texto fala aqui na expressão do princípio era o Verbo, está falando também da própria palavra escrita. Jesus é a verdadeira palavra eterna que veio para se revelar a nós, que veio para se manifestar a nós e trazer essa ideia extraordinária que nós temos do Pai. E ele, diz o texto, ele era a própria palavra, ele era o Verbo estava com Deus e ele era o próprio Deus. Natal para nós, Natal para o cristianismo, precisa agora trazer-nos para esse contexto daquilo que já existia antes da criação e da existência do próprio Cristo antes da criação. O texto então nos diz que tudo já estava preparado. Então no princípio era aquele Jesus, o Filho, que é a própria palavra que agora se revela a nós e que agora se torna acessível a cada um de nós. Pensando numa expectativa extraordinária, nós pensamos também na ideia desse Cristo que se tornou um de nós. E por que ele se encarnou? Diz o versículo 14, que ele se fez carne e habitou entre nós. Ele habitou no nosso meio, ele se fez presente entre nós. Por que o Verbo então se encarna? Por que o próprio Deus se encarnou, se tornou um de nós? Para nos humanizar, para nos ensinar a viver, para andar como um de nós, mas para andar como perfeito exemplo para as nossas vidas. Por isso que nós celebramos o Natal, por isso que nós comemoramos com alegria a chegada do Filho, que veio para nos ensinar a viver,
que veio para trazer para cada um de nós aquilo que representa de maneira verdadeira, de maneira clara, de maneira profunda, a vontade de Deus, em fazer com que nós a cada dia nos tornássemos mais e mais semelhantes a Ele. E não só semelhantes a Ele, mas fazer com que cada um de nós nos aproximássemos cada vez mais dEle. É para isso que o nascimento de Jesus indica. O Natal aponta para a ideia de Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, que agora se revela a nós, se torna um de nós, semelhante a nós, para aprendermos a viver, para termos comunhão com Ele, para termos intimidade com Ele. Foi para isso que Ele veio. Interessante quando o evangelista João então usa essa expressão que no princípio era o verbo, o termo aqui é bem próprio na língua original, é o logos escrito, a palavra de Deus escrita, que agora todos nós temos conhecimento dela. E aqui no versículo 14, o evangelista João então fala que ele veio exatamente para se relacionar conosco. Lembrar do nascimento de Jesus. Nós lembramos, portanto, desse relacionamento maravilhoso que Deus veio produzir nas nossas vidas. Por isso que nós celebramos o Natal. É por isso que nós aguardamos com expectativa esse grande momento nas nossas vidas. Ainda que outras expectativas nós também guardamos no nosso coração, mas a principal dela é quando nós lembramos do nascimento de Jesus, é quando nós lembramos do propósito de Deus. E a cada dia, a nossa caminhada, a cada dia, a nossa jornada, é essa, a de que nós nos tornamos mais íntimos de Deus. É a de que nós, então, aproveitamos esse momento do grande relacionamento que Ele deseja ter com cada um de nós. E assim, a revelação da glória dEle, como João narra de uma maneira bem clara, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa é a revelação da glória de Deus em nossas vidas e para cada um de nós. Qual a expectativa sua em relação à chegada do final do ano? Qual a expectativa sua em relação ao mês de dezembro de uma maneira específica? Qual a sua expectativa em relação à celebração do Natal? Nós precisamos lembrar que para que pudéssemos celebrar Natal, foi necessário que o nosso Criador, que o nosso Deus, o nosso Pai, se encarnasse e viesse até nós. Mas a segunda ideia que nós também, além do grande aspecto dessa divindade, que Jesus é a própria revelação de Deus, que Ele é a própria palavra escrita, essa palavra eterna, que se eterniza em nós, que se eterniza no nosso coração, nós também entendemos que Jesus é aquele que veio para ser a verdadeira luz em nossos corações. Nós acabamos de cantar, luz do mundo, veio para que nós pudéssemos vê-lo. Luz do mundo que veio para que nós pudéssemos também ter vida. Luz do mundo que veio para iluminar o nosso caminho. E o que o evangelista nos diz aqui, a partir do versículo 4? A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. E este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Natal é luz, Natal é celebração da verdadeira luz. Natal é quando nós então entendemos que verdadeiramente nós estamos diante deste que veio para iluminar os nossos caminhos. Quando nós olhamos para o livro de Gênesis,
um dos primeiros atos da criação de Deus foi a luz. Haja luz e houve luz. Depois, quando nós lemos no livro do profeta Isaías, capítulo 9, livro de Isaías, que fora escrito há aproximadamente 800 anos antes de Jesus, muito antes de Jesus nascer, Isaías então profetizou, capítulo 9, versículo 2, Isaías diz lá que para a humanidade que andava nas trevas, para a humanidade que andava na obscuridade, resplandeceu-lhes a luz, veio a luz. Isaías estava falando do próprio Cristo, da chegada dessa luz que vem agora para iluminar o nosso caminho, que vem agora para iluminar a nossa vida. E Jesus então, à luz do texto que nós lemos, é essa própria luz. Mas interessante a gente observar também que na perspectiva da maneira que o evangelista João está relatando, há um conflito entre luz e trevas, ou um ou outro, ou a luz permanece, ou as trevas permanecem. Mas quando olhamos para o texto, diz assim: a luz resplandece nas trevas. O termo que o evangelista João está usando aqui para essa expressão de resplandecer é a ideia em que permanece. Então João está dizendo que a luz, ela permanece, ela veio para ficar, ela veio para iluminar, ela veio para expulsar, ela veio para expelir as trevas em que a humanidade vivia. E ao contrário não é possível, porque aonde chega a luz, as trevas verdadeiramente elas desaparecem. E se ela permanece, as trevas não têm poder algum para anular o poder da luz em nós. E Jesus representa isso agora nas nossas vidas. Jesus representa aquele que veio nos iluminar e que nós entendemos que as trevas não conseguem apagar de forma alguma. Quando nós o temos de maneira verdadeira, quando nós o temos de maneira sincera em nossos corações, Ele significa essa luz que ilumina o nosso caminho, que direciona o nosso andar, que muda, que molda o nosso viver e que verdadeiramente vai resplandecer em nós para que nós também sejamos a luz. Jesus Cristo, no seu ensino, no sermão, nos primeiros contatos de Jesus com a humanidade, Sermão da Montanha, Jesus diz que nós somos a luz. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mas nós verdadeiramente seremos a luz se de fato Jesus Cristo, que é a verdadeira luz, habita, reside e permanece em nós, e permanece em nossas vidas, e permanecem em nossos corações. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, do versículo 3 ao 6, ele retrata lá a salvação como a entrada da luz nas trevas do nosso coração. Ele diz então que a salvação, ela significa isso. Ele retrata que é quando a luz entra nas trevas do coração do homem, aí esse homem agora, de maneira real, de maneira verdadeira, se torna um salvo segundo o propósito de Deus. Então, quando Jesus veio ao mundo, Ele veio exatamente para iluminar o nosso caminho, para iluminar as nossas vidas, mas para ser luz em nós. E Ele sendo luz em nós, em nossos corações, nós agora, segundo o que Ele mesmo nos diz, vós sois a luz do mundo. E este veio aí, o evangelista João agora também vai falar do papel de João Batista, que veio enviado como testemunha, para que ele pudesse de fato testificar, confirmar, ensinar a respeito dessa verdadeira luz. A profecia de Isaías se cumprindo, capítulo 9, versículo 2. A profecia se cumprindo, é a luz que veio para apagar as trevas da humanidade que jazia na obscuridade. Celebração do Natal, chegada
com expectativa nas nossas vidas, chegada com expectativa nos nossos corações, indica o papel de Deus na encarnação. Ele é a própria luz na vida de cada um de nós. Mas há um terceiro ensinamento, além de outros tantos que nós podemos ver nesse texto, mas o terceiro ensinamento que nós aprendemos é que Jesus é aquele que veio agora verdadeiramente para nos salvar. Jesus é aquele que veio verdadeiramente para salvar a humanidade. E a partir do versículo 10 diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando nós falamos de salvação à luz das Escrituras Sagradas, nós compreendemos então que salvação é dom de Deus. O apóstolo Paulo nos diz na carta aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 8, que isso não vem de nós, mas é dom de Deus. A salvação é um dom. E à luz das Escrituras, o termo dom significa presente. Salvação é o presente de Deus. Qual o presente que você aguarda com expectativa para esse final de ano no Natal? O presente que nós aguardamos, que nós já o temos, é a salvação. Se é dom de Deus, nós já o temos. É o grande presente de Deus para a humanidade. É o grande presente de Deus agora para mudar as nossas vidas. É o grande presente de Deus para moldar o nosso comportamento, para mudar as nossas atitudes. Jesus, o Verbo encarnado, que agora é o presente das nossas vidas. É dom de Deus. E aqui o texto, o evangelista então fala que ele veio, mas o mundo não o conheceu, o mundo não quis conhecê-lo, e diz que ele veio para o que era seu. Jesus veio para o judeu, a nação de Deus, onde Deus se revelava, para que então o judeu se tornasse agora o modelo para os demais, para o mundo. Mas eles não o receberam a ponto de o crucificar, a ponto de o matar. Mas o Deus tão glorioso, dentro do seu propósito, dentro do seu projeto de vida, fez com que nós fôssemos alcançados. E diz o versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você crê no nome, se você creu nesse nome, e agora tem a convicção, esse é o presente de Deus para esse Natal. Esse é o presente de Deus em nossas vidas ao longo da nossa existência. Então, qual é a sua expectativa? Qual é a nossa expectativa? É interessante a gente pensar que o mundo comércio corporativo conseguiu e tem conseguido a cada ano trazer uma figura para Natal. E quando se chega o mês de dezembro, final do ano, existe uma festa para receber aquele que hoje, para muitos, ocupa o lugar de Jesus, o chamado Papai Noel. Quando se fala de Natal, a humanidade logo pensa. Então há toda uma festa, todo um projeto para o recebimento dele, os grandes shoppings que nós conhecemos fazem, portanto, uma organização extraordinária para que ele venha e desça de helicóptero e chegue e toma o lugar. E as pessoas hoje não entendem. É dessa forma que as pessoas não conhecem, não o conheceu e não querem conhecer aquele que verdadeiramente veio para salvar, aquele que verdadeiramente veio como dom de Deus para ser o presente nas nossas vidas. Mas nós somos privilegiados, porque o texto diz que
Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, assim como você e eu, recebemos esse presente, nós então também alcançamos a paternidade na pessoa de Jesus, paternidade do próprio Deus. Aquele que no início era o Verbo, aquele que no início estava com Deus em toda a criação, aquele que veio, que se encarnou, que veio se relacionar com cada um de nós, ele agora se torna verdadeiramente o nosso Salvador, o grande presente para as nossas vidas. Aqueles que creem no seu nome foram feitos filhos de Deus. Quer presente maior do que esse? Quer presente melhor do que esse? O de você ter recebido a paternidade, ter recebido o privilégio de se tornar um filho de Deus. Você e eu, que estávamos condenados ao inferno, à morte eterna, mas num ato glorioso de Deus, numa prerrogativa tão somente dele, ele agora muda o contexto das nossas vidas e nos torna filhos dele. Esse é o dom dele para a nossa vida, esse é o presente dele para cada um de nós, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas absolutamente da vontade de Deus. Quais as expectativas você tem nutrido para Natal? Quais as expectativas que a humanidade tem nutrido para Natal? Quando olhamos para a encarnação de Deus e os benefícios dessa encarnação para nós, nós encontramos isso e muito mais, porque Deus agora se torna acessível, Deus se torna tangível a nós. Nós podemos nos relacionar com Ele, nós podemos mudar completamente o contexto da nossa vida e mudar completamente a nossa história. Ele é o verdadeiro presente, o próprio Deus se encarnou, e em Jesus, que habita corporalmente, a divindade, a própria divindade, segundo o apóstolo Paulo fala em Colossenses 2:9, Ele é o seu presente, Ele é o nosso presente, Ele é a grande expectativa para as nossas vidas. A glória de Deus sobre a humanidade é a exata expressão da vontade de Deus para todos nós. Que seja assim a nossa celebração, que seja assim a nossa expectativa, que seja assim a maneira através da qual nós estaremos presenteando as pessoas, que seja dessa maneira que nós venhamos a retratar o nascimento de Jesus, entendendo que Ele veio para ser a luz na nossa vida, para ser o nosso Salvador, para ser o nosso Senhor e para ser o verdadeiro presente na vida de cada um de nós. Palavra escrita que se revela a nós, palavra escrita que agora nos coloca diante desse grande privilégio de sermos salvos por Ele e de nos tornarmos filhos de Deus. Foi para isso que Jesus veio. É assim que celebramos Natal, é assim que comemoramos o nascimento de Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele abençoe a cada um de nós, e que nós saibamos, como cristãos, verdadeiramente dar o significado real do Natal na vida da humanidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém, irmãos. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. E só nele que nós devemos pôr a nossa fé. Nós vamos cantar exatamente esse hino, o hino 93, que diz: somente ponho a minha fé. Põe a sua fé, confie no Senhor, não desista. Deus é um Deus que veio para manifestar o amor dele a nós, para nos perdoar, para nos dar uma vida nova. Então nós vamos cantar. Enquanto estivermos cantando o hino 93, eu convido os presbíteros que venham até a mesa para que nós possamos ter a ceia do Senhor. Convido também o presbítero Marcos para estar conosco.
Hoje ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém, irmãos. Vamos abrir a palavra do Senhor? Esse vaso ficou um pouquinho na minha frente, né? Então eu vou ficar um pouquinho aqui de lado. Vamos abrir a palavra do Senhor em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. Eu vou pedir aos irmãos que acompanhem esse texto. 1 Coríntios, capítulo 11. Primeiro Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante. Diz a palavra do Senhor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Até aqui, queridos, nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe exatamente a ceia do Senhor. E a ceia do Senhor para nós é um sacramento, que significa mandamento santo. E quando nós cumprimos o mandamento santo de Deus, nós somos abençoados. E uma das coisas que requer de nós aqui no versículo 28, é que nós nos examinemos a nós mesmos. E depois de examinar, depois de pedir perdão a Deus, aí nós podemos participar da ceia. Deus faz isso exatamente para que a ceia não seja um instrumento de maldição para nós, e sim de bênção. E todas as vezes que nós participamos da ceia em pecado, como diz o próprio texto aqui, quando nós comemos isto em pecado, isso se torna para nós exatamente como fala a palavra, que nós
tornamos-nos culpados da morte do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ao participarmos de maneira errada, nós assumimos a nossa culpa da morte do Senhor Jesus. Mas quando nós pedimos perdão a Deus, nós somos atingidos pela cruz através do perdão dele e alcançamos a graça do Senhor. Portanto, vamos inclinar a nossa cabeça. Examine o seu coração, examine o que não está certo na sua vida. Peça perdão a Deus, peça que Deus possa lavar palavras que você tem dito, que tem ferido, pensamentos errados, aquilo que talvez tenha visto que Deus não se agrada. Lava agora, peça ao Senhor para lavar o seu coração pelo sangue dele. Vamos orar. Pai querido, que cada um de nós nos autoexaminemos agora, Senhor. Se tem alguma coisa dentro de nós que não é boa, Pai, e que às vezes nós mesmos não temos tido a coragem, Senhor, de pedir perdão ao Senhor, de examinar isso que não é bom. Em nome de Jesus agora que cada um possa ter essa coragem, Pai, de pedir, Senhor, me perdoe pelo aquilo que eu tenho feito que não tem te agradado. Me perdoe pelos meus atos, pelas minhas palavras, pelas maneiras como eu tenho procedido. Lava o meu coração. Purifica-me totalmente através do sangue do Cordeiro. Faça isso na vida de todos aqui, Senhor. Nos purifique e nos torne dignos de participarmos da ceia, não para a condenação e sim para a bênção. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Os nossos presbíteros vão passar e vão distribuir o pão e o cálice. Você receba o pão, receba o cálice, ainda não coma, espere que todos nós vamos participar junto. Se acaso tem alguém que nos visita, que é de alguma outra igreja evangélica e está em comunhão com a sua igreja, você também é convidado a participar conosco, pois esta igreja, ela não diferencia isto. Nós sabemos que a ceia do Senhor é para todos aqueles que creem no Senhor Jesus. Então, nesse momento, eu convido os presbíteros para levarem o cálice e o pão até você. Nada vai, nada, Senhor.
te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Algum irmão foi omitido do pão ou do cálice? Levante uma das mãos, por gentileza. Por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé. O Senhor Jesus Cristo tomou o pão, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isso é meu corpo que é dado por amor a vós. Tomai, amados, e comei. Totalmente digno e tão maravilhoso para mim. Por semelhante modo, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Bebais, irmãos. Senhor, muito obrigado, Senhor, por participarmos da mesa do Senhor. Nos lembramos agora de Lázaro, que junto à mesa, Senhor, te agradecia. E nós estamos aqui junto a ti, à tua mesa, para agradecer também, para te louvar por todas as maravilhas que o Senhor tem feito por nós. Obrigado que o Senhor Jesus Cristo veio a essa terra, se tornou a nossa luz para dissipar as trevas do pecado, Senhor, para resplandecer dentro do nosso coração, para nos fazer luzes também, a fim de testemunharmos do amor, da graça dEle, daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Receba a nossa gratidão de todo o nosso coração. Em Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Nós gostaríamos nesse momento de louvar a Deus pelos aqueles que nos visitam. Tem alguém que nos visita? Por gentileza, se coloque em pé para receber o nosso abraço. Temos ali uma pessoa, seja bem-vinda. Deus o abençoe. Receba aí o abraço dos irmãos ao seu lado. Amém? Gostaria de ver se tem jeito da Rayane e o Nicolas vir aqui. Alguém pode ir lá no berçário, né, buscar, né? Isso, já está em 2 lá. Os diáconos é bom que eles vão rapidinho, né, para ver se nós então vamos orar. Neemias está indo embora, né, Neemias? Quer ficar mais no Brasil não, meu filho?
Aqui tem papai, mamãe e irmã. Irmão, quer voltar, né? Que Deus possa abençoá-los. E nós vamos tirar esse momento para nós orarmos enquanto eles estão vindo. Lembrando, irmãos, dos nossos avisos estão aqui. Eu quero uma reunião com os presidentes das sociedades e conselheiros naquela sala ali atrás, por gentileza. E domingo que vem, irmãos, toda a igreja está convocada para a nossa assembleia de manhã, na escola dominical. Que todos estejam presentes para nós ouvirmos o relatório financeiro e aprovar o movimento para 2020. Eu gostaria de convidar não só Neemias, mas também a esposa Rayane e Nicolas, que vão estar indo embora agora do Brasil. E também os irmãos, se alguém deseja oração, vem até a frente, pode vir, né? Papai também, né? Bom tê-los aqui. Nicolas já está dormindo. Isso. Papai aqui ficou com o coração apertado, né? Queria estar lá para ver o nascimento. Infelizmente não pôde. Mamãe ali também, né? E agora vão, mas continuam dentro do coração dos pais. Graças a Deus por isso. Alguém mais deseja que a gente possa orar por você? Talvez você ouviu essa mensagem, ouviu de manhã e quer que Deus possa fazer algo na sua vida. Às vezes está meio difícil, está complicado. Às vezes está com apatia dentro do coração. Às vezes está deprimido e está precisando da bênção do Senhor. Ou às vezes no âmbito da saúde. Vem até a frente para que nós possamos orar também por você. Isso. Amém. Seu Luiz está melhor, seu Luiz? Cada dia uma luta, né, seu Luiz? Sua esposa esteve doente também essa semana? Vamos orar para que Deus possa abençoá-la também. Amém? Vamos nos colocar em pé, vamos orar pelos amados. Pai querido, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado da vida dos nossos filhos, dos nossos netos. E nós queremos Te louvar pela vida de Neemias, pela vida da sua esposa e do pequeno Nicolas. Obrigado por eles terem vindo ao Brasil para alegrar o coração dos seus pais, dos seus familiares. Mas agora eles vão ter que voltar. E pedimos a bênção do Senhor sobre eles, nesse trajeto, nessa viagem daqui para a Europa. Que o Senhor seja com eles, abençoa-os, firma-os na fé genuína em Cristo Jesus. Dê a Nicolas aquele crescimento abençoado na sua saúde e também na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Cuide de cada um deles, assim como também o coração dos pais, dos avós, dos parentes que permanecem aqui no Brasil. Que o Senhor possa dar a cada um deles a paz do Senhor, a graça do Senhor e alimentá-los dia a dia também. E agora nós queremos colocar todas essas pessoas que vieram aqui à frente. Tu conheces o coração de cada um. Tu sabes dos problemas que às vezes têm enfrentado, das dificuldades e também das dores físicas, Senhor Deus. E também, Senhor Deus, da alma, da mente, do cansaço, das sobrecargas, das dificuldades da vida, Pai. Nós clamamos que o Senhor possa abençoá-los. Clamamos que o Senhor estenda a sua mão curadora sobre eles. Que o Senhor possa libertar corações, possa restituir paz dentro do coração, possa tirar toda a apatia, Senhor Deus, todo momento, Senhor Deus, às vezes declinante de uma autoestima baixa. Ó Senhor Jesus Cristo, que veio ser a luz desse mundo, ilumine a sua graça dentro de cada coração. Faça que eles sintam o poder e a graça renovadora do Senhor. Abençoe a Jacira, que também pediu oração. Que a boa mão do Senhor esteja sobre ela. Que o Senhor possa abençoar essa parte agora, Senhor Deus, do cuidado para restaurar totalmente a sua saúde. Esteja com todos aqui, Pai. Alimenta-os da palavra. Fortifique a tua igreja. Nos dê uma igreja cheia do seu Espírito Santo, Pai. Glorifica o teu nome sobre nós. Acuda aqueles que estão precisando. Faça, Senhor Deus, que aqueles que estão sem trabalho consigam um trabalho. Abre as comportas do céu, Senhor Deus, sobre a vida dos irmãos. Renova-os no seu amor. Dê uma vida espiritual muito mais acesa, mais coerente, mais firme, Senhor. Não deixa que o diabo tenha vitória sobre nós, sobre a nossa igreja. Glorifica o teu nome sobre cada um aqui presente agora e para todo sempre. Amém. Em nome de Jesus, amém. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo,
O amor de Deus, nosso querido Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito repouse sobre todo o povo de Deus agora, espalhado em toda a terra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, podeis assentar, que Deus os abençoe ricamente. E fica assim terminado o nosso culto, lembrando aos presbíteros que quarta-feira, depois do culto, nós vamos ter a segunda reunião do conselho para fecharmos especialmente o relatório financeiro. Deus abençoe a todos e os presidentes vão até a sala à frente para nós conversarmos.